gente já voltou depois de um tempo sumida. Ficamos um tempão aí sem aula, não foi, crianças? Deixa eu te explicar. A tia ficou doente, depois a tia não conseguiu mais gravar as aulas por causa do aparelho dela, que ela usa para gravar, deu alguns probleminhas, mas graças ao nosso bom Deus, nós estamos aqui hoje para continuarmos mais o estudo da palavra. Então, com todo respeito, com toda reverência, o que nós vamos fazer neste momento? Vocês se lembram? Sim, vocês se lembram, né? Nós vamos orar ao nosso Senhor pedindo a bênção dele para o estudo da palavra de hoje. Então, com todo respeito e reverência, vamos conversar com o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, bendito seja teu santo nome por toda a eternidade. Ao teu santo nome seja dada toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todo o poder, toda a força pelos séculos dos séculos, por meio do teu Filho Jesus Cristo. E é por meio dele, ó Pai, que nós nos aproximamos de ti. É por meio dele que nós falamos contigo, ó Pai, e colocamos diante de ti os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, a nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, perdoe os nossos muitos pecados, todos os pecados cometidos no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, todos os pecados que nós cometemos por não ter obedecido a tua palavra, ó Deus. Nos perdoe, nos lave com o sangue de Jesus Cristo, ó Pai, e prepare o nosso coração para que nesse momento nós possamos ouvir atentamente a tua palavra, que a tua palavra encontre lugar no nosso coração e a cada dia possamos viver uma vida que te agrada, em obediência à tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos a ti. Amém, Senhor Deus. E agora, nesse momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos louvar o Senhor usando os nossos lábios, a nossa voz. Vamos cantar com alegria, vamos adorar o nosso Deus que é santo, santo, santo. Vamos louvar o Senhor, crianças. Vamos lá? Peguem a palavra do Senhor e abram lá no livro de Gênesis, capítulo 45. Antes disso, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre o nosso último estudo, tudo bem? No último estudo, a gente já falou para vocês que José, ele já era o que lá no Egito? O governador, o homem que está comandando tudo ali na casa de Faraó. Como é que isso aconteceu? Vocês se lembram que Faraó teve um sonho perturbador e não tinha ninguém ali no palácio que pudesse dar a explicação daquele sonho. Mas José deu a explicação por quê? Porque o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que dá revelação de tudo, foi que revelou para José. Então, Faraó ouve de José
ouve desse Deus de José e manda chamar José. E José então dá essa revelação. E nós estudamos aqui na palavra que aquele sonho perturbador era: a terra do Egito passaria por 7 anos. De muita fartura mesmo, muita coisa em abundância, muito alimento, a terra ia produzir muitas coisas, mas depois iam se passar esses 7 anos e viriam os 7 anos de muita fome, de muita pobreza. A pobreza seria tão grande, a fome seria tão grande que o pessoal, o povo ali do Egito, iria se esquecer daqueles 7 anos de muita fartura, porque seriam 7 anos de muita fome. E aí, Faraó coloca quem para governar, para dirigir aquelas terras, para poder ser sábio e ajuntar bastante alimentos? Quem? O próprio José. José deu esse conselho e José foi nomeado pelo Faraó para ser aquele comandante, o governador da terra do Egito. E assim foi, José foi parar como governador, de escravo a governador do Egito. Aí chegou, os 7 anos de muita fome, as terras ali do Egito estavam bem abastecidas com bastante alimento, muita comida, porque José, com a sabedoria que Deus deu para ele foi guardando os mantimentos, comidas, para que quando chegasse aqueles 7 anos de pobreza, a terra do Egito tivesse o que dar ao seu povo. E nós lembramos também que a família de José, o seu pai e os seus irmãos também seriam afetados por esse tempo de 7 anos de muita fome. O que aconteceu? Os irmãos de José foram até Egito para comprar mantimentos, para que eles não passassem fome. Quando eles chegam lá na terra do Egito, quem eles encontram? José, sendo governador. Mas os irmãos de José haviam reconhecido ele? Não havia reconhecido, mas José sim reconheceu os irmãos, mas ele não se deu a conhecer. E aí também nós estudamos que ele fez uns testes com os irmãos para saber como é que estava o pai, os irmãos. José queria saber se os irmãos haviam mudado. E aí no nosso último estudo, José tinha pedido o quê? Que quando os irmãos retornassem para a terra do Egito para comprar mais mantimentos, eles teriam que levar o seu irmão mais novo, Benjamim, porque ele queria ver como é que estava o seu irmão. E aí, sabemos que não foi fácil para Jacó liberar, Porque Jacó tinha medo que alguma coisa acontecesse com Benjamim. Que para ele, Jacó, José morreu. Então ele tinha medo que acontecesse com Benjamim o que aconteceu com José. E aí, mas Jacó libera. Jacó permite que Benjamim vá com os irmãos para comprar mais mantimentos. E aí estão lá, todos os irmãos perante José. Aí no capítulo 45, um pouco antes disso, José agora quer fazer mais um teste com os irmãos. O que José quer fazer? José ainda não se revelou para eles, mas José quer saber se os irmãos haviam se arrependido do que eles fizeram com ele no passado, se eles haviam mudado, se agora eles sabem cuidar um dos outros. Será que eles vão passar nesse teste? Isso está no capítulo 43, a partir do versículo 15 até... capítulo 44 até o versículo 34, tá certo, criança? Essa parte que o José vai colocar os irmãos numa prova. José tá fazendo isso porque ele quer testar se os irmãos de fato se arrependeram, se eles agora se cuidam, se eles estão cuidando um do outro. E aí, será que os irmãos passaram nesse teste? Sim, crianças. Eles passaram nesse teste porque nessa prova, Benjamim quase seria morto. E agora, será que os irmãos iam deixar que Benjamim fosse morto? Não. Eles mostraram que agora eles sabem cuidar um dos outros, que a vida de Benjamim era muito preciosa para eles também. Eles se colocaram ali à disposição de José, que fizesse com eles, mas não com Benjamim. Então José vê essa atitude dos irmãos, vê o arrependimento, mas José ele não consegue mais se segurar. Será que ele vai se revelar para os irmãos que ele é o José? O que diz a palavra do Senhor? Capítulo 45, versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor? Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, ou seja, ele gritou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ou seja, José se
se revelou a seus irmãos. Ele diz que ele é o José. Ele não estava mais aguentando. Ele deu um brado, ele gritou e ele então se revelou para os seus irmãos. Versículo 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Versículo 3. E diz a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. José então se revela para eles, ele pergunta pelo seu pai Jacó. Mas os irmãos, eles ficam assim, ó, sem saber o que estava acontecendo. Eles ficaram atemorizados. O que está acontecendo? É José, o nosso irmão, que a gente vendeu. Ele está vivo, ele é governador. Mas olha que José fala para os irmãos. Versículo 4. Diz José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vindeste para o Egito. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. José então se revela a seus irmãos. José dá ânimo aos seus irmãos para que eles não ficassem entristecidos, perplexos, perturbados. José então fala: olha, eu vim parar aqui não porque vocês me venderam como escravo, não. É porque o Senhor Deus já tinha esse plano. Deus que me enviou para cá. Era Deus que preparou todo o caminho para que eu pudesse estar nessa posição hoje, para ajudá-los, para ajudar o povo do Senhor, para ajudar a igreja do Senhor. Eu estou aqui para guardar a igreja do Senhor. Foi o Senhor que me enviou para cá, crianças. Agora aqui José, ele entende o plano do Senhor. Naquele tempo que ele estava passando, aqueles momentos difíceis, quando foi vendido pelos irmãos, quando ele foi maltratado lá na prisão, quando o copeiro-chefe esqueceu dele, né? Quando a mulher de Potifar mentiu sobre ele. Naquele momento, provavelmente, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas aqui agora ele percebe, o Senhor mostra para José que tudo aconteceu com ele. Primeiro, porque o Senhor Deus permitiu, embora o nosso Deus não seja o autor do pecado, porque tudo que os irmãos de José fizeram com eles são responsáveis, eles são culpados pelos seus pecados. Mas José agora entende. O Senhor havia um plano na vida dele. José é o instrumento do Senhor para cuidar da igreja, do seu povo, nesse momento de 7 anos que a terra do Egito iria passar, criança. E ele fala, ele anima seus irmãos para que não se entristeçais, porque Deus que enviou. O plano é de Deus e tudo que Deus faz, ele faz perfeitamente. Amém, crianças? Isso mostra que José perdoou os seus irmãos, crianças. Ele poderia ter ficado com raiva? Poderia. Ele poderia ter armado um plano ali, agora vou me vingar desses irmãos, eu não vou vender nada para eles. Poderia ter feito isso? Poderia. Ele é o governador do Egito, ele tinha poder para isso. Mas ele não fez. Ele, dando um bom testemunho do seu Senhor, perdoou os seus irmãos, crianças. Amém, aleluia. E isso nos faz lembrar que os nossos pecados também foram perdoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pecamos contra Ele também, crianças. Nós pecamos dia e noite contra o nosso Senhor, no nosso pensamento, no nosso falar, no nosso agir. Como nós pecamos contra o nosso Senhor? Às vezes, nosso irmãozinho ele faz uma coisinha contra nós e a gente não quer perdoar. Não quer perdoar de forma alguma, porque a gente se sente ofendido. Mas vamos nos lembrar que os nossos pecados ofendem a quem? O nosso Deus que é santo, santo, santo. E Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo, nos concedeu o seu perdão. Nós somos perdoados por causa de Cristo Jesus, o que Ele fez por nós na cruz. E porque Jesus nos perdoou, nós devemos também perdoar o nosso irmão, o nosso próximo. Se nós somos do Senhor, nós imitamos o nosso Senhor. Amém, crianças? Aqui mostra como Deus, ele age perfeitamente com seu plano. Permitiu que tudo isso acontecesse com José, para mudar o coração de José, o caráter de José. José foi o instrumento do Senhor para preparar todo o caminho, para guardar o povo, a igreja do Senhor. E
dando bom testemunho, perdoando as pessoas que tanto lhe fizeram mal, crianças. Agora os irmãos perdoados pelo José, sabendo que José está vivo, aí ele vai chamar ali o pai de José, a família de José agora vai toda ali morar no Egito, juntamente com José. Olha, crianças, como o nosso Deus, ele é um Deus perfeito, é um Deus fiel. Ele não esquece do seu povo, ele não esquece da sua igreja. Aleluia, crianças. Se o nosso Deus assim permitir, meus amores, na próxima semana a gente se encontra para mais estudo da palavra. Lembre-se, o nosso Deus, ele é um Deus fiel. Amém, crianças? Fique com Deus e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, meus amores.